Fala galera, beleza? Meu nome é Jeff Sweat e agora vamos falar da entrevista do Jorge Jesus de ontem para o Sport TV. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. A entrevista de ontem do Jorge Jesus foi muito aguardada, porque anteriormente o jornalista Rogério Maurício Prado deu um furo de reportagem falando de uma conversa que ele teve com o Jorge Jesus quando ele estava assistindo o jogo do Tajeres. Nessa entrevista rolou muita polêmica e parece que ele publicou coisas que na entrevista do Sport TV não estava lá. Dentre elas que o Jorge Jesus deu o prazo de 20 dias, e várias outras coisas. Na entrevista do Bem Amigos, que ele deu para o Galvão Bueno, com exclusividade, Jorge Jesus foi bem solícito, foi surpreendente, foi diferente da linguagem usada pelo Rogério Maurício Prado, não pareceu tão arrogante, não pareceu, até o Galvão disse assim, você não vai querer falar do técnico atual porque você é ético. Ele não falou na entrevista, ele disse que veio com muito carinho, ele disse que o Flamengo, assim, ele falou justamente, unicamente, só da passagem dele pelo Flamengo. Falou que na época ele nunca tinha escutado de jogador falar que amava ele, de torcedor, que, por exemplo, assim, ele teve uma surpresa de voltar aqui no Brasil e ser recebido por alguns torcedores falando que gostavam dele e tudo assim, porque na época ele estava trabalhando, ele não podia perceber tanto isso, mas fazer isso. Teve uma declaração do Gerson falando que o Jorge Jesus mudou a vida dele e tudo. E teve a questão dele falar que, por exemplo, do carinho que ele teve pra torcida, ele falou da questão da pandemia que atrapalhou ele em 2020, porque foi uma questão muito séria, gente, que a pandemia que fez ele aceitar o convite do Benfica. Por exemplo, ele tá aqui no Brasil, ele baixou a multa rescisória, ele renovou o contrato. Aí aconteceu a pandemia. Nessa pandemia, ele ficou sozinho aqui no Brasil. Ele diferente do Abel Ferreira, que aguenta ficar aqui sozinho, tudo sem esposa. Ele não, de forma emocional, ele voltou para Portugal, porque ele também recebeu uma proposta do Benfica e tudo. O Benfica pagou a multa e tudo, né? Essa entrevista do Jorge Jesus para o Sport TV, eu achei muito esclarecedora, muito reveladora de como foi o contato dele com o Flamengo. Assim, a versão dele, ele fala o seguinte, que ele tinha esperado e tudo. Já a versão do Flamengo, que não podia, porque o que acontece? Na época, ele tinha um contrato com o Benfica e ele não podia rescindir. Logo assim, depois, ele foi e aconteceu uma confusão lá, e ele saiu do Benfica, e aconteceu do Flamengo ter contratado o Paulo Souza. Se o Flamengo tivesse aguardado, igual, por exemplo, se o Flamengo tivesse feito, sempre falo, o que o Vampeta falou, que é o quê? Não contrata ninguém agora, espera até o final do Carioca, bota um técnico aí, sei lá, interino, espera até o final do Carioca. Se a situação do Jorge Jesus se resolvesse, ele poderia sim assumir de novo o futebol do Flamengo. Mas, né, a diretoria do Flamengo foi mais rápido, tudo, contratou o Paulo Souza e estamos aí nessa situação. Gente, eu, Jefferson Moreira Sweat, não sou contra a volta do Jorge Jesus, não. Mas, de acordo com o que já foi revelado, o que já foi falado, o Jorge Jesus me parece que ele vai fechar com o Fenerbahçe depois de toda essa polêmica que essa reportagem do jornalista, né? Eu acho que é o Rogério Maurício Prado. Ele vai fechar com o Fenerbahçe lá em Portugal. Vai fechar com o Fenerbahçe. Então, a possibilidade do Jorge Jesus fechar com o Flamengo, no momento agora, não é tão, não é viável mais. E ele também falou da questão da seleção brasileira, né? Ele disse aqui, ele falou algumas coisas que eu vou postar a reportagem aqui para vocês
verem. Ele falou o seguinte, ó, Jorge Jesus revela segredo do Flamengo e cita a seleção brasileira. Aqui ele citou a seleção brasileira da década de 70, ele comparou o Zagallo e tudo, porque a seleção brasileira da década de 70 é um exemplo para vários técnicos e tudo. Vamos ver aqui. O treinador português Jorge Jesus revelou em sua participação no programa Bem Amigos do Sport TV alguns segredos do Flamengo de 2019 sob seu comando. Encantou o Brasil e foi campeão brasileiro e da Libertadores, além do vice-mundial para o Liverpool. Ele até nessa questão do Liverpool, ele falou o seguinte, que o Gabigol estava abaixo, que vários jogadores estavam abaixo, porque o time do Flamengo tinha jogado 70 jogos. O time do Liverpool tinha jogado até o momento 40 jogos. Então, essa diferença é uma diferença grande de 30 partidas que você coloca jogadores mais cansados em campo e eles não têm o desempenho que poderiam ter no seu auge físico. Mas isso aí é coisa do futebol e tudo. Dentre esses segredos, teve inspiração no esquema tático da seleção brasileira da década de 70, que ganhou o Tri da Copa do Mundo em 1970, com nomes como Pelé, Gerson, Tostão e Jairzinho, e para o comando de Zagallo. Curiosamente, aquele time contava apenas com um jogador do Flamengo, o zagueiro Brito, que foi titular na campanha. Ele falou assim, vem eu resgatar essa ideia de futebol brasileiro, que era uma ideia que, como treinador, exijo dos jogadores. Para ganhar, eu quero, nas minhas equipes, respeitam o espetáculo e deem espetáculo. Ele fala também da questão do jogador brasileiro e tudo. Ele falou que na seleção brasileira, por ter muitos talentos, pode-se montar duas equipes. E uma é campeã e outra é vice. Eu acredito, né, nessa premissa, porque... Tanto é que o Brasil estava tendo que contratar, estava tendo que convocar o Martinelli, porque senão ia perder o Martinelli para outras seleções. Porque o Brasil, eu acredito que eu não vi nenhum jogador estrangeiro aqui no Brasil, mas eu vejo um monte de jogador do Brasil lá, jogando assim na seleção da Itália, seleções importantes, Itália, né? Por exemplo, eu vi na seleção da Rússia e outras seleções, mas que eu tenho que pesquisar, eu peguei aqui de cabeça, né? Que eu lembro. Então, e ele fala que o Brasil pode montar duas seleções. Eu acredito que deveria montar a seleção principal e o time reserva devia ser outra seleção também. Devia ser jogadores principais, porque são jogadores de muita qualidade, como ele elogiou aqui. Ele falou que os técnicos brasileiros são bons, o campeonato brasileiro é bom. Ele disse, segundo o Jorge Jesus, que passou aqui também. Ele também falou na questão do convite da seleção, se ele recebesse convite para a seleção brasileira, o que ele ia dizer? Ele ia fazer o seguinte, ó, Jorge Jesus diz que aceitaria convite para ser treinador da seleção brasileira, é irrecusável. Técnico português afirmou em entrevista ao programa Bem Amigos da Sport TV que ia ocupar o cargo após sair do Tite. Até rolou um ato falho e tudo, dele falar que queria a seleção. É uma entrevista muito boa, uma entrevista excelente do Jorge Jesus, que sana algumas dúvidas aí que foi exposto na matéria do Rogério Maurício Prado. Eu acho que é uma pena o acerto com o Jorge Jesus não ter acontecido. Eu acho que o Jorge Jesus é o técnico ideal para o Flamengo. Eu, particularmente, mesmo ele tendo falado assim, se aquilo que ele falou, né, foi verdade ou não, eu, mesmo assim, por causa do histórico que ele tem com o Flamengo, do histórico de vitórias com o Flamengo, do histórico bem positivo, né, que é o técnico que tem tem mais títulos que derrota com o Flamengo, só perdeu quando não era mais importante. Eu acho sim que ele deveria ter o futuro no Flamengo, e eu acho que sim, deveria ter sido priorizado mais tempo, por mais vezes assim, que o Flamengo priorizasse o Jorge Jesus como técnico por causa do sucesso que ele trouxe em curto prazo no Flamengo. Ele poderia ter feito uma
Eles falam assim de dinastia, falam de hegemonia, né? Poderia ter feito hegemonia. Mas, infelizmente, aconteceu a pandemia que o time teve que sair. E vocês, o que vocês pensam? Após essa entrevista do Jorge Jesus ao Sport TV, vocês querem o Jorge Jesus como técnico da seleção brasileira? Da seleção brasileira ou técnico do Flamengo? Vocês que são de outro time, vocês aceitariam o Jorge Jesus como técnico da seleção brasileira? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês, um forte abraço, tudo de bom, falou e até mais. Vídeos novos diários aqui pra você.